Paulo Corradini. Cumprimentamos também a equipe técnica que apresentará os trabalhos da audiência. Também cumprimentar aqui a secretária de Finanças, a Vera, demais funcionários aqui presentes. Nosso presidente da Câmara aqui também presente, Rodrigo, Roberto, vereador, doutor Leandro também, nosso advogado aqui da Câmara, e demais funcionários. Essa audiência pública atende às obrigações prescritas no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem a finalidade do Poder Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. Passamos a palavra à equipe técnica, que fará uma demonstração dos trabalhos desta audiência. Bom dia a todos presentes. Em nome do Poder Executivo, na pessoa do prefeito municipal Dinei Valdir Moresco Gasparim, cumprimento a Comissão de Finanças dessa Câmara, presidida pelo senhor Wilson, o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Pavinato, os demais vereadores, Roberto Piano, que está aqui presente. Mais uma vez, então, estamos reunidos para demonstrar em audiência pública quais foram os resultados orçamentários e financeiros do município no primeiro quadrimestre de 2018. Cumprimentar também a secretária dessa pasta, que é a Vera, que sempre coordena os trabalhos da Secretaria de Finanças, juntamente envolvida nessa audiência. E um adendo também especial, uma homenagem ao nosso colega de trabalho, o senhor João Pereira, que coincidentemente nesse dia 22 de maio faz 51 anos de serviço público, que muito contribuiu já com Itaipulândia também. Ele ajudou a instaurar a contabilidade lá em 1992, ainda aqui em Itaipulândia. Então acho válida essa homenagem a ele. Vamos lá então. Como o presidente dessa comissão já mencionou, essa audiência sempre acontecerá até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro. O que diz a Lei 101 de 2000 no seu artigo 9, né? Que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida desta Câmara, né? Que também consta no artigo da Constituição, o equivalente em todas as casas legislativas, estaduais e municipais. Então, é um período que todas as câmaras municipais e as assembleias legislativas estarão demonstrando para os seus poderes executivos quais foram os números desse período. Cabe frisar aqui, como das outras vezes a gente já comentou, que serão em torno de 12 demonstrativos aqui apresentados durante essa audiência. Eles são confeccionados pelo Tesouro Nacional, que é o órgão ligado ao Ministério da Fazenda. Então, é um padrão nacional, não é um quadro que ele é desenvolvido pela Secretaria. Claro, a gente acaba dando uma personalizada nele, mas ele é padrão nacional, para que assim se tenha uma padronização da demonstração desses números e que possa ser avaliado pelas entidades e sociedade civil organizada, população em geral, da mesma forma, se elas estivessem aqui no nosso município, se estivessem em outro Curitiba, se elas estivessem lá em Brasília, elas estariam vendo a mesma padronização de números, né? Então vamos lá para o primeiro demonstrativo. Esse quadro ele é relacionado aos dados da Câmara Municipal. Então é o único quadro, único demonstrativo que é ligado a dados da Câmara Municipal. Porque o município tem a obrigação de estar acompanhando qual que é o gasto de pessoal que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, tem em relação à receita corrente líquida total do município. Podemos ver ali que a Câmara demonstrou ter gasto em pessoal nos últimos 12 meses, que se chama de um exercício móvel
ou também pode-se falar exercício flutuante, que seria de maio de 2017 a abril de 2018, um valor de R$ 1.296.137,14. Totalmente com pessoal ativo, ou seja, a Câmara ainda não tem nenhum inativo e nenhum pensionista para estar pagando salários e encargos. É totalmente pessoal ativo. Também não possui serviços terciarizados que consideram substituição de mão de obra, é zero. Então ela tem somente pessoal ativo, no valor de R$ 1.296.000. Comparando com a receita total que o município teve nesses últimos 12 meses, que foi de R$ 92.336.502,88, conclui-se que a Câmara gastou um percentual de 1,40% com folha de pagamento. Aonde que a legislação fala que ela poderia estar gastando até 6%. Ou seja, poderia gastar até R$ 5.540.000 no ano. Essa é uma exigência analisada pelo Poder Executivo. Aqui na esfera do Poder Legislativo, eles têm outras metas a serem cumpridas, que é não poder gastar mais que 70% da receita própria deles aqui. Mas para fins dessa audiência, a observância é somente os 6% em relação à receita corrente líquida, o que então estaria demonstrando aí que está um percentual satisfatório, não precisa ter nenhuma sanção nesse momento, algum cuidado, alguma providência a ser tomada, está dentro do limite. Próximo demonstrativo, ele vai fazer um acompanhamento breve sobre a receita do município, do Poder Executivo. Vocês podem ver, na primeira coluna temos quais seriam as principais receitas. Logo do lado, na segunda coluna, quanto era previsto para o ano. Daí também, logo na sequência, quanto era previsto para o quadrimestre e quanto se realizou nesse quadrimestre. Então, nós tínhamos uma previsão de receita corrente líquida de 96 milhões. Para o quadrimestre, janeiro a abril de 2018, tinha uma previsão de arrecadar 30.336, porém, acabou arrecadando 33.369, ou seja, 10% acima da previsão. Temos aí um acompanhamento, então, receita tributária, que vocês podem ver que ela não chegou ao que se estimava, né? Ela ficou em 83%. Isso é devido a que os IPTUs e os alvará também estão começando a entrar agora. Ele já existia uma previsão de entrar um pouco antes, mas é só uma questão de cronograma. Nos próximos quadrimestres ele vai alinhar esse valor e vai ultrapassar o que era previsto. As contribuições 3% a mais, patrimonial, a receita patrimonial 16% a mais do que se previa, é nessa receita patrimonial que contabiliza os royalties de Itaipu. A receita de serviços teve uma arrecadação 49% acima do esperado. Essa receita de serviços e taxas de horas máquinas e afins. E as transferências correntes são aquelas transferências do Estado e da União, que chegou a 98% do que era previsto. Um número bem próximo à previsão. Então, conclui-se que a receita, do que ela foi prevista para o que ela foi realizada, ela foi muito prudente. Não foi superestimada e ela se realizou cumprindo uma meta do que se esperava, então, né? Até inclusive no geral passando 10% do que se esperava. Esse quadro que nós estamos vendo agora, ele também se refere à receita, porém ele está individualizado aqui, porque essas receitas que nós estamos vendo aqui são receitas de capital. Então ela não entra na receita corrente líquida. Por que não entra? Porque, vejamos bem ali, tem uma receita que é amortização de empréstimos. São os nossos conhecidos programas habitacional e estudantil que tinha no passado aqui no município, também tinha o FUMED, que estão retornando aos poucos para os cofres públicos. Então não seria justo você contabilizar como receita,
porque uma vez ele já foi do nosso caixa, então não teria como fazer novamente uma receita do que já era do município. Ele está só entrando, ele está amortizando um empréstimo que ele já tinha sido feito. Então ele não contabiliza. Nós tivemos então 294.352 de retorno de empréstimos e transferências de capital no montante de 737. Transferências de capital são recursos que o Estado ou a União passa em forma de convênio, doação ou algo do gênero assim. Nós temos aqui um exemplo de valores que entrou no município para aquisição, se não me falha a memória, de ônibus e outros equipamentos para a saúde, que também não se considera uma receita corrente líquida. Ela se chama transferência de capital. Então foi 1.031.352 nesse período que entrou nos cofres públicos desse tipo de receita. Lembrando que a qualquer momento, qualquer dúvida, o pessoal pode estar questionando algo mais específico, mais detalhado, mais analítico, quiser saber alguma informação, o que for possível, a gente vai estar respondendo aqui. Próximo demonstrativo é a despesa. Despesa que o município teve e que ele previu que iria ter nos 4 primeiros meses do ano de 2018. Então ele previu que iria ter uma despesa de 96 milhões, 30.145 para o quadrimestre e acabou tendo uma despesa de 26.715. Ou seja, 88% do que se previu de gastar, ele efetivamente acabou gastando. Então é um número assim, cada um pode fazer a sua análise, mas numa análise técnica também é um número bom, porque ele seria um número não muito bom se ele tivesse gastado a mais do que previu, né? Então quer dizer que as previsões de despesa estão dentro do que se vem executando dia a dia aí no município de Itaipulândia. Vamos dar só uma corrida aqui nas principais despesas, então. A despesa com pessoal e encargos sociais. Os encargos sociais são a obrigação de pagar o INSS sobre o funcionário. Era estimado que nesse quadrimestre iria gastar 9.496 e acabou gastando 7.842. As demais despesas correntes, outras despesas correntes, é tudo menos o pessoal. Ou seja, toda a manutenção da máquina pública, contratos de prestação de serviço, água, luz, toda a manutenção, o custeio para se manter a prefeitura, o município em dia. Era estimado de se gastar 16.618 nesses 4 meses e acabou gastando 17.964. 8,10% acima do que se previa. Cabe ressaltar aqui que esse valor é pelo empenhado. Então, acabou às vezes que empenhou um pouco a mais no período, porque vai garantir despesas para os próximos meses também. Mas não é não é preocupante esses 8% a mais, porque é tranquilo, tendo vista que a média geral da despesa não alcançou 100%. Também podemos observar ali que em investimentos, ou seja, aquisição de imobilizado ou construção de obras novas, tinha uma expectativa de gastar R$ 3.605.828 nesse período de 4 meses. E acabou empenhando 854 mil. Esse valor ficou bem aquém do que se esperava. Pode ser motivado por alguma questão de trâmite processual, alguma obra que está em andamento, que vai só se realizar o empenho nos próximos períodos. Então, como falei anteriormente, a despesa ficou em 88% do que era esperado. Próximo demonstrativo, nós vamos estar fazendo um acompanhamento sintetizado de como vem sendo a nossa receita corrente líquida do município nos últimos 12 meses. Então vamos lá.
Em maio de 2017, o município teve uma arrecadação líquida. A arrecadação líquida, então, como a gente já falou, é o total da receita que o município absorve, desconta as receitas de capital e as deduções que são obrigatórias, tipo para o Fundeb. Se forma daí sim a receita corrente líquida. Então, em maio de 2017 foi R$ 7.894.860. Em junho, R$ 7.629.671. Em julho, R$ 7.748.000. Em agosto, R$ 7.356.000. Em setembro, R$ 6.818.000. Outubro, R$ 7.149.000. Novembro, R$ 7.100.000. Dezembro, R$ 8.298.000. Janeiro de 2018, R$ 8.568.000. Fevereiro, R$ 8.035.000. Março de 2018, R$ 7.807.000. Abril, R$ 7.928.000. Totalizando nos últimos 12 meses a receita corrente líquida, R$ 92.336.522. Então, serve esse demonstrativo para analisar se o município está tendo uma constante arrecadação que não seja muito sazonal, para que a população também perceba que o município está tendo uma certa prudência em arrecadar e uma eficiência na arrecadação para que ela não oscile, para não poder fazer planos aí, previsões de orçamento e coisa que ficam sem uma base assim garantida de uma arrecadação constante, como foi falado. Próximo anexo é o demonstrativo de resultado primário. Esse demonstrativo de resultado primário, ele tem intenção em demonstrar o confronto direto que o município teve naquele período de 4 meses das receitas totais, tudo que entrou nos cofres públicos, comparado com a despesa total naquele período. Então, como se fosse na vida familiar pessoal, de uma família pessoal, quanto que entrou o teu salário e quanto que você gastou naquele mês fixo. Não vamos considerar outros períodos, é fixo naqueles 4 meses, para se ter uma noção de quanto sobrou ou quanto faltou, se for superavitário ou deficitário naquele período, as finanças do município. Então, o município teve aí, vocês podem acompanhar, nesse período, uma receita corrente de 31.260.000. Deduz nesse valor as aplicações financeiras, porque supõe-se que em outro momento o município não iria ter essa aplicação financeira, então ela não interessa nesse demonstrativo. Então ela vai deduzir a aplicação financeira dessas receitas. E teve receita de capital de 2.307.000. Então, somando a receita corrente, que é a dos impostos, das transferências, dos royalties, mais a receita de capital, que é aquela de amortização de empréstimo, mais as transferências de capital do Estado, totalizou uma receita primária no valor de R$ 31.997.098 de janeiro a abril de 2018. No outro lado, então, temos as despesas, que totalizaram R$ 20.912.174. Essas despesas é tudo que foi pago nesse quadrimestre. Tudo que foi pago de empenho, seja ele desse ano, seja do ano anterior, seja lá um empenho que tivesse a pagar de 2015, que agora só aconteceu o pagamento, enfim, tudo que foi pago nesses 4 meses totalizou R$ 20.912.174. Comparado com a receita, então quer dizer que o município teve um resultado primário superavitário nesse período de R$ 11.084.923. Ou seja, ele passou esses 4 meses e sobrou esse valor aí operacional nesse período. Período fechado. Próximo demonstrativo é o do resultado nominal. Esse demonstrativo, ele
acaba tendo uma nomenclatura, assim como outros também, meio não popular, mas a gente tem o dever de estar falando aqui para que ele serve na prática. Ele serve para uma entidade, instituição financeira, o próprio governo estadual e federal está analisando ele, porque quanto mais negativo for o resultado dele, significa maior o poder que o município tem em estar fornecendo garantias, caso necessite, para estar contraindo um empréstimo de terceiros. Aqui no nosso município, isso não é comum. Nós temos alguns convênios, o município angaria recursos de verbas de gabinete, de outras formas de governo federal, estadual, mas até hoje não foram muito raras as vezes que ele contraiu empréstimo mesmo. Então, pega um município com um pouco mais de dificuldade financeira, esse relatório acaba estando na mesa de instituições direto, porque ele tende a mostrar qual que é o poder que o município tem em dar garantias para pegar recurso de terceiros. Ele pega a disponibilidade financeira, mais os haveres que ele tem financeiro, inscrito na contabilidade, e diminui os compromissos que o município tem, e ele sai qual que seria o saldo da dívida, né? Então, o município tem uma dívida que não é dívida, ela é uma dívida negativa, de R$ 93.520.611 reais. É aquela história. Então, se eu tenho 10, mas devo 20, eu tenho menos 10. No caso aqui, o município tem pouca dívida e bastante disponibilidade. Então, o que dá muita margem para ele oferecer garantias para eventual contração de recursos de terceiros ou demonstrar aí seu potencial financeiro. Próximo anexo se chama demonstrativo da dívida consolidada. Demonstrativo dívida consolidada, ele tem uma certa... Ele é diferenciado dos empenhos a pagar, por exemplo. Os empenhos a pagar, nós vamos ver depois, é tudo que o município faz licitação, contrata, prevê e empenha. A dívida consolidada, ela tem um tratamento diferenciado porque muitas vezes ela não é empenhada, mas o município tem a obrigação de saber que ela existe. Temos o exemplo aqui vamos dar um exemplo de dívida previdenciária. O município lá em 2013 fez um parcelamento de uma dívida, sabia que tinha esse compromisso de pagar aí em torno de 60 meses, mas ele não empenhou, ele não tem a necessidade de empenhar, ele vai lá e inscreve ela na contabilidade, no passivo, então, quanto que é o valor, e ele sai demonstrado através de dívida consolidada. No município temos pouca dívida consolidada, no momento, até 30/4/2018, eram essas duas que vocês estão vendo aí. Era um contrato junto à Agência de Fomento do Paraná, que foi celebrado para a construção do centro comunitário, que em 30/4 essa dívida estava no montante de R$ 6.019,67. Eu tinha mencionado na última audiência que achava que ela nem iria mais estar aqui nessa apresentação de hoje, porém vimos que ela vai se liquidar no mês de maio. Então, eu acredito que é no Caramuru esse aqui. Nós tínhamos uma da Praça Edio Willy Bergam, que também já foi liquidado. Então, são R$ 6.000, né, Laércio, que em contabilidade acho que é uma parcela ainda aqui. Então, com certeza, na próxima audiência não vai mais ter essa dívida aí. E a outra dívida consolidada com o município, então, é a dívida com o parcelamento do INSS, que no momento está em saldo devedor R$ 257.477,50. Agora, no final do mês de junho, o Tribunal de Justiça tem a obrigação de passar para o município quais são as ações que estão em andamento que devem ser pagas ano que vem,
que o município eventualmente acabou perdendo a ação e se chama de precatório. Então, vai vir o valor do Tribunal de Justiça, nós vamos colocar mais uma linha aqui, qual é essa dívida, que a gente já tem uma expectativa que vai ser de R$25 mil para o ano que vem. Mas, enfim, nesse momento a dívida consolidada totaliza R$ 263.497,17. Próximo anexo é o demonstrativo de como que está a evolução dos restos a pagar. Para saber se os restos a pagar vêm aumentando, o município vem cumprindo, se está paralisado, qual que é a situação deles. Restos a pagar é tudo que é de 2017 para trás. O que é empenhos de 2018 seriam empenhos do ano. E restos a pagar, então, é de 2017 para trás. Restos a pagar processado é aquele restos a pagar que o município já confessou que deve. Ou seja, recebeu a mercadoria ou o serviço e ele só falta a fase de pagamento. Restos a pagar não processado é aquele empenho que o município tem previsão de se um dia gastar, mas ele ainda não confirmou o recebimento do material, da obra, do serviço, enfim. Então ele está ali em um status de espera para que possa se realizar, bem como pode acontecer de não realizar. O prefeito pode anular, rescindir contratos ou falar que não quer mais fazer esse tipo de despesa. Então eles estão sujeitos à não realização deles ainda. Mas para fim fiscal, as entidades fiscalizadoras, bem como aqui o nosso Poder Legislativo, quer saber qual que é o montante dos dois, porque, como se falou, eles estão sujeitos à realização. Então, os restos a pagar processados estão no montante de R$ 94.968,93, é um valor baixo, é aquele valor de pequenos pagamentos que estão na mesa da tesouraria da Secretaria de Finanças para se chegar na fase de pagamento. E os restos a pagar não processados estão no montante de R$ 12.850.409,98. Os dois totalizam R$ 12.945.378,91. Tem empenhos aqui, nesse montante de 12 milhões, que podem vir garantir certa despesa até 2020, por exemplo. Então, mas eles estão todos contabilizados. Próximo quadro vai ser a despesa de pessoal do Poder Executivo. Ele é o mesmo quadro que a gente viu no primeiro slide, só que no primeiro era referente ao gasto de pessoal do Poder Legislativo e esse aqui é do Poder Executivo. Percebemos que o município teve, nos últimos 12 meses, um gasto de folha de pagamento, melhor assim falando, de R$ 28.199.968,46, sendo 25.600.000 com pessoal ativo, ou seja, o pessoal que está efetivamente trabalhando, 526.000 com pessoas inativas e pensionistas, aposentados, e a outra coluna de 2.024.000 são as terceirizações que caracteriza como substituição de mão de obra. Então, é uma contabilização que a gente começou a fazer em setembro, outubro do ano passado, adequando a legislação, onde que certos tipos de serviço, o Tribunal de Contas, bem como a Constituição Federal, já deu entendimento pacífico que certos tipos de serviço devem ser enquadrados junto com a folha de pagamento, pois eles entendem que estaria substituindo o pessoal que deveria estar efetivado na prefeitura com terceirização. Um exemplo, vou dar aqui, é da despesa que o município tem em contratação da clínica médica na atenção básica. A atenção básica está sendo contabilizado hoje como folha de pagamento. É aí que surge esse valor de 2.024.000. Então, mesmo assim, o município está gastando 28.199.000 por ano.
Tendo em vista que a receita corrente líquida foi de 92.336.000, o município poderia gastar até 49 milhões com folha, mas gastou 28. Ou seja, o limite de pessoal hoje está sendo fixado em 30,54%, aonde que o máximo, um limite máximo de despesa seria de 54%. Então, ainda está satisfatório perante o fisco. É um valor que vem, um índice que vem aumentando, vocês podem ter percebido aí, ano passado ele veio de 26 para 28 e agora veio para 30, mas o maior motivo não significa que é aumento de pessoal, de folha de pagamento, mas com certeza essa contabilização da terceirização aí que deve ser embutida nos gastos de pessoal. Próximo slide, ele vai demonstrar a execução orçamentária e financeira, especificamente da saúde, nesse quadrimestre, janeiro a abril de 2018. O município, ele é um quadro bem carregado, mas a gente vai estar falando assim sinteticamente e pode, a qualquer momento, também estar pedindo explicação. O município, para fins da saúde e para a educação, ele não pode contabilizar aquela receita corrente líquida lá, que é 92 milhões. Sim, ele deve contabilizar somente algumas receitas para compor esse valor de qual que é a receita do município. Ou seja, as receitas conhecidas por nós como receita própria, né? Então, estão ali impostos municipais, juros, multa da dívida ativa, as transferências da União, que é, por exemplo, o FPM, e a transferência do Estado, que é, por exemplo, o ICMS. São essas receitas que a gente soma elas e aplica 15%, que é o dever do município gastar com saúde. Não cumpriu esses 15% sobre essas receitas, então pode-se dizer assim, um dos piores crimes que existe, né, seu João, na administração pública. Ele não está mais. Não cumprir esse mínimo de 15% em saúde ou 25% em ensino. Então vamos lá. Nós arrecadamos com esses tipos de receita que eu mencionei 29.390.000. Quer dizer, era a previsão de arrecadar no ano. Acabou que nesse período fechado de 4 meses o município arrecadou 9.784.000 com esse tipo de receita. Então, é simples, jogamos 15%, o município teria que investir em saúde 1.467.685 para estar cumprindo o mínimo em saúde. No quadro de baixo, a gente vê quanto que ele aplicou, então, em saúde. Ele acabou aplicando ali no total de 7.339.675. Dividido da seguinte forma. Ele aplicou 1.320.000 com pessoal, folha de pagamento, e 5.409.000 com o custeio da máquina pública da saúde. E investiu 609.925 nesse período. Ou seja, então, ele acabou aplicando 7.339.000, quando que o mínimo de aplicação deveria ser 1.467.000. Então, automaticamente, o índice de aplicação em saúde ficou em 68%. Muito além, é um número que a gente sempre fala aqui, graças à realidade financeira do município de Itaipulândia, que chega a dar inveja em muitos municípios, que a gente conversa por aí, onde que muitos municípios têm dificuldade de aplicar os 15%. Eles acabam tendo que usar dinheiro de IPTU, de alvará, de ISS para pagar folha de pagamento do pessoal da agricultura, de obras, e não conseguem aplicar diretamente na saúde. Então, aqui a nossa aplicação usa todo o recurso que vem
para a saúde e mais investimentos com royalties em cima, que todo mundo é conhecedor dos programas que tem aqui e acaba se aplicando, então o índice chega a 68%. Esse índice, gente, ele está aqui demonstrando uma aplicação geral em saúde. Porém, não é nessa audiência que se demonstra, mas sim em relatórios que vão para o Ministério da Saúde, que lá ele tem uma diferenciação. Lá é passado por um filtro que eles vão ver o que realmente é ações de serviço público de saúde. Então, nem tudo que se gasta com saúde são chamadas de ações e serviços públicos de saúde. Por exemplo, uma coisa supérflua que não vai ter aplicação diretamente na saúde de algum cidadão, ela não é ação de serviço público e saúde. Daí, quando chega naquele filtro lá, ela é eliminada e esse índice tende a abaixar de aplicação em saúde, porque lá só se considera ações de serviço público em saúde. Mesmo assim, vocês podem estar acompanhando pelo CIOPS, que é o Sistema Orçamentário Público da Saúde, que está divulgado, a gente também divulga às vezes no Diário Oficial, eles também vai estar ainda acima dos 15%. Mas para fins federal, do sistema do Tesouro Nacional, nós estamos cumprindo 68%. Enfim. Da mesma forma que foi demonstrada a saúde, nós temos a obrigação de demonstrar o ensino. Cabe frisar aqui que a palavra é ensino, não é educação. Muitas vezes se confunde, o município gasta tanto com educação. Mas o que se tem interesse em ver se está cumprindo a meta e se está aplicando é diretamente no ensino. Então, nós temos aqui na prefeitura, no nosso município, departamento de ensino, temos departamento de cultura, departamento de esporte, mas o que se interessa nesse momento é o departamento de ensino. Esporte e cultura, infelizmente, não será visto nesse momento aqui. Da mesma forma que a gente falou lá na saúde, a obrigação de aplicar no ensino é 25% da arrecadação própria do município. Então, tendo em vista que nesse período de 4 meses, o município arrecadou 9.784.566 com recursos próprios, ele deveria aplicar o mínimo de R$ 2.446.142 diretamente no ensino. No quadro abaixo, vocês vão ver total das despesas com manutenção no ensino, que ela foi de R$ 6.505.031. Ou seja, onde deveria gastar R$ 2.400, gastou R$ 6.500. Onde deveria se cumprir 25%, acabou se cumprindo 51,39%. Da mesma forma que na saúde, acontece que, além dos recursos próprios, que são aplicados na sua totalidade, o município acaba investindo recursos dos royalties em programas do ensino também. Então, isso que faz elevar o percentual e fazer que o nosso município tenha um índice muito satisfatório com a aplicação no ensino. A gente complementou nesse momento aqui, um quadrinho abaixo ali, que é em relação ao mínimo de 60% do Fundeb gasto em magistério. Que o município tem várias obrigações de estar cumprindo metas. Uma delas também é que o dinheiro do Fundeb, que vem, o Fundeb é um fundo federal para fins do ensino, tem que ser aplicado de no mínimo 60% com o pessoal que está em sala de aula, magistério. O município arrecadou nesses 4 meses já de Fundeb 2.181.324 e gastou 1.476,70 no magistério. Então ele gastou 68%. Ele não pode gastar
no fim do exercício, que é no dezembro, ele não pode chegar que esse índice não pode estar menos que 60%. Mas aqui, tendo em vista que ele arrecadou 2.100 e pagou 1.400, significa que nós ainda temos um saldo financeiro nessa conta do Fundeb aí, que vai ser aplicado com certeza nos próximos meses, né? É uma questão de opção na hora de fechar a folha de pagamento, que se acaba direcionando esse dinheiro totalmente para pessoas que executam o magistério na sala de aula. Então, é um índice também que está cumprido. Pessoal, seria essas demonstrações. Como falei anteriormente, se alguém tiver uma dúvida ou quiser algum detalhamento de despesa, de receita, a gente tem aqui alguma documentação junto que pode ser esclarecida. Fica aberta a palavra. Ah, tá, deixa eu só achar ele aqui. Na receita, né? Esse aqui, isso quer dizer. É assim, Marcos. O município, quando esse dinheiro retorna para o município, ele tem a conta no banco específica. Nós temos lá a conta FUMED, temos a conta habitação, temos a conta empréstimo educacional, acredito, a Janice sabe melhor disso, mas seja lá, tem as suas contas que há muitos anos foram abertas. Mas ele retorna como receita livre, né? E o mais correto seria até você gerir aquele fundo de onde ele saiu. Mas aconteceu que durante os anos ele não sustentou o próprio fundo, então ele entra como recurso livre e quando o município precisou, foi gasto de forma diversa, aí, com folha de pagamento, tudo. Então, ele contabilmente ele aparece, qual que foram as receitas desses fins, mas lá no financeiro ele não está sendo disponibilizado individualmente como um fundo, não. Ele entra como fonte livre e acaba que gasta aí principalmente com folha de pagamento. Aqui eu acho que não temos nenhum demonstrativo, né, que falou sobre o saldo financeiro. Ele só é demonstrado em relatórios que é semestral na internet, lá que vai aparecer no Diário Oficial. Mas até inclusive ontem, né, Vera, a gente estava fazendo um levantamento aí, disponibilidade financeira é de 69.666.000. Isso não significa que é disponibilidade líquida, né? Temos que tirar os compromissos disso daí. Então, o que a gente poderia tirar desses 69 milhões? Poderia tirar... aqui, deixa eu ver aqui, tem um quadro. Para fins de despesa total que o município tem, seria em torno de 20 milhões. Dos 66. Então, seria hoje uma sobra de perto de 40 milhões numa liquidez aí. Isso, nesse valor, estão todas as fontes de recurso. Então, os 69 milhões é todos os recursos. Recurso da saúde, recurso da educação, convênios. Foram feitos muitos convênios ultimamente e repasses. Então, são recursos vinculados que você não pode aplicar do jeito que você quiser. Vamos falar especificamente em royalties. Nós temos hoje, acho que é 52 milhões de disponibilidade e em torno de 15 de compromissos. Então, sobraria uma margem de 37 milhões. Como eu falei, esse número oficial ele vai ser publicado até 30 de julho no Diário Oficial do município. Mas são números aproximados, assim.
Mais alguma? Não tem mais nada. Também quero agradecer a presença do Rodrigo, secretário de Administração, aí presente. Cumprida a finalidade dessa audiência pública, agradecemos a presença dos demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Claudemir e vereador Marcos, equipe técnica da Prefeitura Municipal, que efetuou a explanação dos trabalhos. Agradeço a presença dos vereadores, autoridades, público presente e declaro encerrado os trabalhos dessa audiência. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana.